Bem-vindos novamente, continuamos a falar sobre a Data Grid View. Como podemos ver aqui estamos no Cell Style, deste caso dos Column Headers. Os Column Headers são os cabeçalhos das colunas e temos aqui vários aspectos relacionados com os Column Headers. O primeiro é o Visible, igual a True, por defeito é esse o valor que está. E reparem, quando eu executo aqui o meu código, eu tenho aqui neste caso os títulos das colunas, vamos lhe chamar assim, os headers estão visíveis. Se eu tirar aqui o headers visible igual a false, eu posso fazer um duplo clique aqui ou então selecionar aqui na setinha false. Então neste caso eu vou deixar de ter aqui a definição do título das colunas. É sempre um bom princípio ter as colunas visíveis. Temos aqui o auto size, ok? Neste caso relacionado com a altura. E temos um auto size. Ora, o Enabled Resizing vai me permitir alterar a altura das colunas, ok? Ou então a altura dos cabeçalhos. E neste caso, se eu colocar aqui 50, reparem o que vai acontecer. Elas vão ficar aqui com um nome muito mais destacado, ok? E portanto, eu para isso terei sempre que alterar aqui o Enable Resizing, porque se eu colocar aqui Auto Size, automaticamente o valor por defeito mínimo é 4, é evidente que depois o conteúdo irá formatar ou irá arranjar espaço para que o Column Header seja ali apresentado. Tem depois aqui também o Column Header Border Style, que é meramente visual, isto é, eu posso selecionar Single, Sunken, isto é, afundado. Reparem como é que vai ficar agora. Aqui se calhar não é muito perceptível, mas fica com um aspecto ligeiramente diferente. Nós vamos aqui escolher um outro qualquer, Raised, que é o valor por defeito, penso eu, ok. Vamos aqui colocar um Flat, ou qualquer coisa deste género. Temos aqui um Single, ok. Vamos ver o que é que vai acontecer, executar, e reparem, não há aqui muitas alterações cuja visibilidade seja muito acentuada, isto porque nós deveríamos estar aqui a alterar um conjunto de outras propriedades, ok, que agora não interessam muito, estávamos a falar apenas de questões relacionadas com o aspecto visual. Ora, vamos aqui ver mais algumas características do aspecto visual também. Nós temos um anchor. O anchor top left é exatamente aquilo que nós já vimos nos vídeos de iniciação ao C#, que nos permite agarrar ou fazer aqui, ancorar a nossa Data Grid View às dimensões do contentor que a detém, neste caso o nosso formulário, ok? Auto Size Columns Mode Known. Temos aqui uma série de outras opções. Neste caso, o que é que acontece com esta propriedade? O Auto Size Columns Mode, isto é, o modo como as colunas se redimensionam, neste caso não está definido por defeito. Mas eu posso escolher definir que a largura das colunas é definida pelo texto do Column Header, okay, por todas as células, exceto o Column Header, por todas as células, por exemplo, ou então pelas células apresentadas, exceto o header, pelas células apresentadas ou então pelo preenchimento. Ora, isto parece extremamente complexo, mas é bastante completo. Porquê? Porque eu posso aqui definir de que forma é que eu quero que as minhas células sejam redimensionadas através do seu conteúdo. Se eu colocar Known, todas as colunas vão ter a mesma largura atribuída por defeito. Okay? E penso eu que será cerca de 100, o valor 100 mais ou menos, 100 pixels neste caso. Se eu alterar este valor Auto Size Columns Mode para, por exemplo, Columns Header, ou Column Header, reparem o que é que vai acontecer. Cada coluna vai ser redimensionada de acordo com o espaço ocupado pelo seu título. Ora, se repararem, apesar do alinhamento estar à esquerda, há aqui um espaço reservado para um pequeno
icon, que é desta seta. Esta setinha que aqui está, se eu agora clicar novamente, ela vai reordenar os dados. E quando eu reordeno os dados, automaticamente todos os dados das linhas são reordenados. Por exemplo, se eu reordenar o nome, automaticamente também todas as outras colunas vão ser reordenadas para manter a integridade dos dados na coluna. É evidente que eu posso continuar aqui a redimensionar as colunas, se para isso eu tiver a opção corretamente definida. É evidente que Column Header, Auto Size Mode estar para Column Header, não interessa eu ter aqui o Resize Columns igual a True, porque automaticamente esta propriedade vai impedir que esta funcione. Okay? E portanto reparem na complexidade que isto pode assumir a determinada altura. Temos aqui um Border Style, que por defeito é Fixed Single. Nós podemos colocar None, e reparem então que não há aqui nenhuma border, ok? O que nos permite até determinado ponto fazer o seguinte: Background Color, que é esta cor daqui de fundo, nós podemos definir como seja, por exemplo, o Control, e ela vai ficar completamente desaparecida. Nós só sabemos que lá está porque clicamos nela, e reparem o que é que vai acontecer agora quando eu clico em executar. Apenas aparecem os dados daqui da minha Data Grid View, não aparece o resto do espaço em branco. Okay? Finalmente, apenas dizer o seguinte: eu vou aqui alterar, aqui, eu queria também que reparassem, este é um aspecto transversal a todos os objetos do C#, da Net Framework. Sempre que nós alteramos uma propriedade para um valor que não é igual ao seu valor por defeito, o valor fica a negrito, ok? Então é muito mais fácil de identificarmos o que é que nós tivemos aqui a alterar. E temos aqui o Border Style Single, por defeito, reparem, se eu voltar a pôr aqui o Raised, é o valor por defeito e ele automaticamente deixa ficar aqui o texto normal. Temos aqui o Auto Size, vamos pôr Enabled Resizing, ok, Enabled Resizing, e portanto o que nós temos aqui então agora é a possibilidade de, não era isto que eu queria, aqui foi o do Rows, não é do Rows que eu quero, ok, Column Headers Resize Mode, neste caso da altura, eu não quero que ele seja atualizável, eu quero é que ele seja aqui, neste caso, Column Headers, vamos aqui ver, é uma enorme coleção de propriedades e às vezes é muito fácil nós aqui perdermos. Auto Size Column Mode, vamos pôr Known, que é o valor por defeito, e agora já podemos redimensionar. Finalmente, apenas para mostrar o seguinte, reparem quando eu aumento o tamanho e ultrapasso as dimensões da minha grelha, quer seja na horizontal, quer seja na vertical, nós vamos ter aqui as scroll bars, ok? As barras de deslocamento. Eu quero chamar a atenção para este aspecto, porque depois vamos aqui fazer uma implementação, uma brincadeira bastante interessante com as Data Grid Views, que é o facto de nós termos aqui esta scroll bar que vai ocupar espaço interno da Data Grid View. Esta scroll bar tem 20 pixels de espessura, ok? Isto vai ser extremamente interessante para depois explorarmos com uma aplicação que iremos fazer aqui com a Data Grid View.